Temperatura de frio agradável para uma mesa de bar, será que dá? Isso sempre é bom. Será que a gente pode prosear? E para molhar a palavra, o que fica Mesa bom? de bar vai qualquer bem conversa. Em todas as estações, Moacir. Mas tem uma turma aqui de Foz que leva muito a sério a conversa, tanto que é um evento que já acontece há alguns anos em nosso município e sempre chama a atenção em cada edição. Isso, falamos aí da maior maratona de divulgação e de debate científico do mundo, o Pint of Science, que acontece em vários países, no Brasil e aqui em Foz do Iguaçu, já conta aí com uma programação estável acontecendo praticamente todos os anos, só não aconteceu quando teve a pandemia, se não estou enganado. Acontece já, Moacir. Como Sim. você falou, é uma discussão sobre ciência na mesa de bar, ou seja, com o objetivo de, sem diminuir o tema, né, garantindo aí o compromisso aí com o debate, com a qualidade do debate, mas popularizando esses assuntos, os temas que são debatidos em cada edição, na mesa do bar, abrindo aí para que outras pessoas fora do meio acadêmico, fora da universidade, possam participar, ter acesso e também opinar sobre esses temas que afetam o nosso dia a dia. O evento começa já na próxima segunda-feira, e para isso a gente recebe aqui a Mayara Godoy, jornalista, e o professor Joilan Maciel, que segundo a Mayara nos contou aqui ao pé do ouvido, ele vai tratar um dos temas quentes dessa edição e a gente vai saber já já qual é. Pessoal, sejam bem-vindos. Mayara, novamente, sempre um prazer tê-la aqui. Você sempre traz informações boas para a nossa comunidade. Você é uma das organizadoras de um evento que é feito por voluntários, né? Você é uma das voluntárias desse evento que faz parte de um projeto de extensão da nossa UNILA, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Apresenta a edição desse ano para a gente, por favor. Qual que é a temática do Pint nesse ano? Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É isso mesmo, Paulo. Em primeiro lugar, já quero agradecer vocês sempre nos dão esse espaço, né? Fundamental a gente conseguir também fazer uma boa divulgação do evento para que as pessoas tenham conhecimento e tenham a oportunidade de participar, né? Como você disse, o Pint of Science já ocorre aqui em Foz desde 2018, né? Então ele chegou no Brasil em 2015, em 2018 já fizemos a primeira edição aqui em Foz do Iguaçu. Eu e mais um grupo de voluntários, como você mencionou, são colegas, são pessoas que são entusiastas da divulgação científica, alguns colegas da Itaipu, colegas da UNILA, né? A gente começou assim meio de uma maneira mais assim, como que eu posso dizer? A gente não tinha conhecimento do evento, né? Em 2018 a gente foi fazendo e aí ele virou uma atividade de extensão mesmo da universidade, porque a temática também tem tudo a ver, né? Divulgação científica é também do interesse da universidade. E desde 2018 a gente realiza, teve que parar durante a pandemia, teve uma edição online ainda durante a pandemia, mas ano passado nós voltamos, né, ao presencial, e esse ano voltamos à agenda original dele, que é sempre em maio, porque o Pint of Science é um evento mundial, né, então ele surgiu lá em Londres, a coordenação mundial é em Londres, e todos os países do mundo que participam, todas as cidades que participam, realizam o evento nos mesmos dias e nos mesmos horários, claro, respeitado o seu fuso horário, mas então a gente costuma falar assim, que são 3 dias em que quase o mundo inteiro, né, não o mundo inteiro, mas muitos países estão discutindo ciência ao mesmo tempo, né, isso já é muito, muito interessante, né, e discutindo a ciência, como você disse, de uma maneira descontraída, de uma maneira mais simples e indo até as pessoas e não o contrário, né, porque qual que é a concepção que a gente tem normalmente da ciência? Aquela coisa um pouco abstrata, né, um pouco distante, que está lá na universidade, que está lá no instituto de pesquisa, né? E, na verdade, a intenção é mostrar para as pessoas que não, que a ciência está no nosso cotidiano também, que tudo que a gente vive, que a gente usa, a vida que a gente leva hoje em dia é permeada por ciência, né? As coisas que a gente está usando, esse estúdio, tudo que a gente está usando só existe porque houve uma pesquisa, né? Houve cientistas que desenvolveram. E aí é interessante que quando a gente leva isso para fora da universidade, sem aquele caráter formal, tomando uma cervejinha, ou quem não quiser beber não precisa, né? Mas a questão nem é a cerveja, né? A questão é o ambiente descontraído, onde você tá com a sua família, onde você tá ali, sabe, fora do ambiente super sério, onde a pessoa vai ter a oportunidade de encontrar cara a cara com um cientista, né? Tipo, a pessoa pode encontrar o professor Joilan na rua e nem saber que ele é um cientista. Então, tipo assim, a pessoa pode ser o seu vizinho. Desmistificar isso também, que o cientista
tá distante, né? Não, o cientista tá aqui do nosso lado, aqui em Foz do Iguaçu, e você tem a oportunidade de perguntar diretamente para ele, né? Então, essa é a ideia do Pint. E esse ano aqui em Foz, a gente criou um mote que é embarque no mundo da ciência. Então, o que a gente quer dizer com isso? Todo ano aqui em Foz a gente faz um evento mais ou menos temático, né? Eu tô até com a camiseta do ano passado, que era o Redespertar da Ciência. A gente tem muito comunicador no grupo, né? Então, a gente acaba trabalhando esse viés publicitário de divulgação do evento. Então, qual que foi a nossa ideia para esse ano? Trabalhar o tema da viagem, né? A viagem, ela pode ser entendida em dois sentidos. Ela pode ser entendida num sentido literal, e aí a gente tem palestras sobre isso também na programação esse ano, sobre pessoas que se deslocam para fazer ciência. A pessoa viaja, vai, né, faz uma imersão em outro lugar para fazer ciência, esse é o sentido literal. E tem o sentido também mais figurado que a gente considera que a ciência também é uma viagem, né? Quando você embarca nesse mundo da ciência, de aprender um pouco mais sobre ciência, de se interessar, cada conhecimento que você vai adquirindo é uma viagem sem volta, né? Então a gente desenhou esse mote convidando as pessoas a embarcar com a gente nessa jornada. Porque o conhecimento, a ciência é infinita, né? Então uma vez que a gente entra, não tem mais limite, né? A gente vai e a nossa vontade é realmente despertar o interesse nas pessoas, que elas se entusiasmem como a gente é entusiasmado com esse tema, né? Porque é isso que você falou no começo, nós somos voluntários, a gente trabalha muito para fazer esse evento acontecer, para trazer as pessoas, para mostrar, para talvez despertar esse encantamento pela ciência que a gente tem também. Né? A gente passou recentemente por uma pandemia que foi duríssima, e nesse momento as pessoas, cientistas façam a vacina logo, né? Aí nessa hora, ciência, haja. Mas não, a ciência não é só isso. Isso também foi a ciência, o desenvolvimento da vacina que permitiu que a gente voltasse à nossa vida normal, mas a ciência está em tudo. E aí essa é a nossa ideia, essa é a ideia do Pint of Science, né? E essa é a ideia do evento nos bares, restaurantes, pubs, onde for, que não é lá dentro da universidade, onde às vezes a gente fica naquele mundo onde só já são as pessoas que convivem nesse ambiente, né? A gente quer trazer justamente as pessoas que não convivem nesse ambiente para que elas tenham acesso ao conhecimento que está sendo produzido, as pesquisas, possam perguntar, possam sugerir essa troca, né, para o cientista. Tragam demandas, né? Tragam demandas. Por quê? Porque a ciência, a pesquisa, a universidade pública existe a serviço da sociedade, né? Toda pesquisa que é realizada é para melhorar alguma coisa, que depois vai ser utilizada pela população, né? Então, essa troca é muito rica, né, necessária para a ciência, né? Muito bem. Já vamos falar dos bares que estão envolvidos nessa maratona, mas para inserir o professor Joilan Maciel na conversa, antes de abordar o seu tema que nos interessa muito e deve interessar a toda a população, professor, seja bem-vindo ao programa, é uma honra tê-lo aí para dividir informações e conhecimentos conosco, com o nosso público, mas eu gostaria que o senhor desdobrasse isso que a Mayara introduziu e falou com propriedade sobre esse levar a ciência, apresentar o cientista à comunidade, desacralizar esse papel, né, numa relação próxima, né, num ambiente acolhedor, descontraído. Como é que é para o senhor, professor, cientista, sair do meio acadêmico e encontrar as pessoas, entre aspas, comuns, né, que podem falar de forma igualmente comum sobre temas aí da maior relevância, né, e sem perder a qualidade do assunto, isso que é muito importante, né? Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade da Rádio Clube. Agradeço aí essa ímpar oportunidade de a gente poder mostrar para a comunidade, levar o que a gente faz no dia a dia em sala de aula dentro da universidade, né, que é tão perto aqui, e às vezes muitas pessoas não têm acesso, não conhecem, né? O tema é muito importante. O Pint of Science ele é um tema que, inclusive, ele contempla uma das áreas de avaliação da CAPE, que é a área de divulgação científica. Então, isso é essencial, né? A gente tem notado aí, ao longo do tempo, aí, uma menor quantidade de alunos entrando para se qualificar em curso de graduação no Brasil inteiro, né? E esse evento vai justamente buscar tentar amenizar esse déficit de aluno que a gente está tendo ultimamente. Então, essa é uma oportunidade que facilita nós levarmos o conhecimento, vislumbrar nas pessoas da sociedade essa oportunidade de crescimento pessoal,
né, e de identificação de áreas de atuação. Então isso é muito relevante, né? Às vezes é difícil, tem pessoas que, principalmente jovens, né, que estão desanimados em estudar, né? Mas por quê? Bom, provavelmente não tiveram a oportunidade de ter contato com as pessoas que estão desenvolvendo esse tipo de pesquisa e também não são estimulados. O Pinch of Science vem justamente para isso, né? Estimular, ampliar essa divulgação científica, né, em várias áreas, né? E isso é muito importante, porque dependendo do perfil das pessoas, tem pessoas que gostam mais de áreas humanas, áreas exatas. Então a gente, dentro do Pinch of Science, nós temos diversas palestras, conversas mesmo, né, onde a gente vai ter interação com o público, e o objetivo justamente é fazer essa divulgação científica, né? Isso vai facilitar e vai provavelmente, né, ampliar tanto o acesso quanto o interesse das pessoas, né, em cursos de graduação nas universidades, como a Unila, nós temos aqui em Foz do Iguaçu, a UniOeste também, uma parceira nossa. Então isso é muito importante, ações como essa que a rádio está promovendo, e eu também agradeço, né, pela oportunidade também de ampliar essa divulgação. Legal. Mayara, quais são os bares que são envolvidos na programação deste ano? E claro, para produzir um evento como esse, tem o trabalho voluntário de vocês, mas custa, né? Produção. Pode citar os parceiros aí que a gente gosta de valorizar, quem aposta em ciência, que apoia esse tipo de iniciativa, fomenta o conhecimento, enfim, fique à vontade. Sim, com certeza, Moacir. A gente sempre reforça a importância do papel dos bares que nos recebem, porque a gente não paga um aluguel para eles, né? Eles realmente concordam em abrir o espaço, porque entendem também a importância desse tipo de atividade, né? Tem bares que já são nossos parceiros há anos, tem bares novos, né? A gente já circulou por outros bares da cidade. Nossa ideia é também expandir para mais bairros, né? A ideia é chegar na cidade inteira. Mas esse ano a programação está extensa. A gente tem 6 bares esse ano, então são 3 noites. A cada noite tem 2 bares. A pessoa vai ter que ver certinho onde vai estar o tema que ela tem interesse para poder ir. Toda a programação sempre começa às 7 da noite. 7 e pouquinho, né? Mas assim, a gente orienta que as pessoas que têm interesse até cheguem cedo, porque costuma lotar bastante, então para pegar uma boa mesa, para já ir pedindo seu petisquinho, sua bebida e poder participar tranquilamente. Eu vou passar pela programação na sequência, tá? Dos dias. Ótimo. Então, na segunda-feira, a gente já vai ter temas de exatas, né? E a gente já vai ter esse tema também, assim, das viagens. Então, assim, aí a pessoa já vai poder escolher. Então, lá na Vila A, ali, Vila A, Jardim Lancaster ali, tem o Paiol Tap House, que vai receber uma palestra chamada Cuidado, a física quântica vai te deixar pilhado. O que isso quer dizer? A gente sempre faz uma brincadeirinha no título, que também é parte da divulgação, né? Mas são 2 palestrantes que nós vamos receber, são sempre 2 palestrantes, tá? Então, o professor Daniel Luiz Nedel e o professor José Ricardo César Salgado vão falar desses temas, assim, mais das áreas das exatas, né? O professor Daniel vai falar sobre mecânica quântica. Ele vai explicar o que é isso, né? O que é quântico, afinal de contas, e já deixando um spoiler que esses tratamentos quânticos que vendem por aí não tem nada de quântico, né? Já um spoiler, então a gente vai entender o que é quântico, o que é mecânica quântica, para que ela serve, qual que é essa área de estudo, né? Terapia do sei lá o que quântico não existe, na verdade, né? E aí o professor José Ricardo vai falar sobre a eletroquímica ao alcance de todos, sobre pilhas e baterias, né? Às vezes a gente não para pensar de onde vem aquela pilha que a gente utiliza, né? Então, ele vai explicar pra gente toda essa trajetória que as pilhas percorrem até chegar até a nossa casa. Tem muitas que vêm de outros países, né? Como que enfim, quais são os componentes que tem nessas pilhas, quais os impactos dessas pilhas. Então, você vê, né? Parece uma coisa tão pequena, né, no nosso dia a dia, pilha, mas existe toda uma ciência por trás e é um tema bem interessante também. E aí já tem as viagens, né, porque as pilhas também viajam para chegar até nós, né. No mesmo dia, na segunda-feira ainda, então quem não tiver interesse nesse tema das pilhas e da mecânica quântica, pode ir lá no Tap House Malteso, que fica no centro, e lá o tema é o seguinte: das megalópolis aos confins do mundo, as viagens pela ciência.
Nessa oportunidade, a gente vai ouvir 2 pesquisadores, o professor Michel Passarini e a professora Lucimara Flávio dos Reis, que são cientistas que viajam literalmente para fazer suas pesquisas. O professor Michel foi para a Antártida fazer uma pesquisa, coletar elementos, e ele vai contar para a gente essa experiência, não só do ponto de vista técnico do que ele pesquisou lá, mas de experiência de vida também, que é isso que eu acho que o professor Joilan colocou muito bem, assim, que muitas vezes as pessoas nem vislumbram que isso pode ser uma carreira, né? E as experiências que as pessoas podem ter trabalhando com ciência também, certo, né? Essas viagens. Então, assim, é um extremo, né? Ele foi para os confins do mundo mesmo, um lugar muito isolado, muito frio, e ele vai contar a experiência dele, que com certeza é muito interessante. E a professora Lucimara, por outro lado, ela estuda grandes conglomerados urbanos. Então, ela foi para São Paulo, Xangai, essas cidades gigantes, onde tem muita gente vivendo, onde a dinâmica é muito diferente, e também ela vai contar essas experiências e as pesquisas que ela desenvolve. Então, você vê, são 2 extremos, mas que tem um ponto em comum, né? Os cientistas viajando em busca desse conhecimento. Vai ser bem interessante também. Isso segunda-feira, né? Isso na segunda-feira. Então, esses 2 bares, tá? O Paiol, na Vila A, e o Malteso, no centro. Certo. A programação também tá no site da Unila, tá no site do Pint of Science Brasil. Se alguém depois ficar com dúvida, quer consultar de novo, é só acessar que tá tudo lá. Enquanto você pontua aí a atração da terça-feira, a gente quer mandar um abraço para Gabriela Willig, minha cara Maiara, tá dizendo o seguinte: é o melhor evento de divulgação científica. Difícil é decidir qual bar participar. A Gabriela é nossa colega da organização também. Ela que fez esse trabalho bem, também difícil de montar essa programação. Ela fez contato com todos os palestrantes, né? Buscar encaixar na agenda, que professores também têm uma agenda difícil, né, Joilan? Então, assim, Gabriela também nossa parceira desde o começo. E eu sou suspeita. Né? É uma curadoria difícil de fazer. E eu sou suspeita porque eu concordo com ela. Também acho que é o melhor evento de divulgação científica. Aí na terça-feira a gente vai ter mais 2 bares, também com 2 temas distintos aí para as pessoas escolherem. Esse é o lado ruim também. A gente gostaria de estar em todos, mas a própria equipe tem que escolher tem que correr e vai estar trabalhando em um dos bares e tem que escolher. A gente gostaria de estar em todos, mas a população também tem mais opções, né? Então, na terça-feira, tem um outro tema muito interessante que se chama Cogumelos, uma viagem psicodélica através dos tempos. Então, realmente, a gente vai falar sobre cogumelos psicoativos, sob 2 óticas. Sob a ótica da história, o professor Alexandre Varela, que é um historiador da Unila, vai contar as pesquisas que ele realizou sobre o cogumelo divino. Então, ele viajou para o México e ele vai contar essa história. Eu vou ler um resuminho aqui para vocês, tá? Na época da conquista, os indígenas mexicanos mostraram aos missionários certos fungos da variedade Teonacatl, o que significa cogumelo divino. Relataram o uso em esferas do poder asteca e nas aldeias mais remotas. Há vestígios milenares de práticas visionárias adaptadas depois aos rituais com santos católicos, né? Então, assim, o resumo tem um pouco mais de conteúdo, mas só pra gente poder passar pelos outros. Então, assim, do ponto de vista histórico, ele vai mostrar já o uso dessas substâncias, né? E aí o Gabriel Curan, que é um pesquisador do laboratório de... não me lembro exatamente, mas é um laboratório que pesquisa cannabis e outras substâncias psicodélicas ali para o uso medicinal na Unila. Ele vai falar das substâncias psicotrópicas em cogumelos. Então aqui ele vai falar como que funcionam essas viagens psicodélicas que as pessoas têm ao usar essas substâncias, né? E quais as percepções, quais as experiências, né? Do ponto de vista científico, ele vai explicar como que isso funciona. Então, novamente, ali a gente tem... amarrando com o tema das viagens, né? O professor Alexandre vai nos levar numa viagem através do tempo, né? Através da história, vai contar a própria viagem que ele fez em campo também para pesquisar. E o Gabriel vai nos falar da viagem no sentido abstrato, né? Do princípio psicoativo, né? No mesmo dia, então, para quem quiser assistir o outro tema, a gente vai ter no Celina, que fica ali no centro, né? O Hotel Celina, as fronteiras do combate à violência contra a mulher. E aí esse é um tema muito interessante, porque alguém pode falar assim, mas o que violência contra a mulher tem a ver com ciência, né? E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver por quê? Porque, novamente, a ciência ela está no nosso cotidiano.
né? Então a gente vai ter 2 palestrantes, uma delas é a delegada-chefe da Delegacia da Mulher de Foz do Iguaçu, Giovanna Antonucci. Ela vai falar da perspectiva profissional dela, da experiência dela, como é a nossa realidade aqui na fronteira, né? E a professora Cleusa Gomes vai falar de uma pesquisa que ela realiza sobre esse tema, né? Ela que faz parte do Observatório de Gênero e Diversidade na América Latina e Caribe, que é um observatório da UNILA, e ela vai trazer dados com o embasamento científico da pesquisa dela, né? Então, por exemplo, a gente tem dados aqui bem atualizados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que no primeiro semestre do ano passado, em média, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no Brasil, né? Então, aí qual que é o papel do pesquisador nesse ponto, né? Da pesquisadora nesse caso, né? A pesquisa da professora Cleusa é uma, assim como tem muitas que tratam desse tema. Trabalhar de forma que possam ser desenvolvidas políticas públicas para melhorar essa situação, para resolver esse problema, né? Então ela vai apresentar um panorama que aqui na fronteira também tem uma peculiaridade, né? A gente sabe que esse é um problema geral, mas a gente também tem uma tríplice fronteira aqui que gera uma situação diferente. Ela vai apresentar esses dados, tá? Então no Celina. Certo. Isso, as 2 palestras na terça-feira, tá bom? Eu esqueci de falar a das substâncias psicodélicas, eu não falei o local, né? É no Zeppelin Avenue, ali na Avenida das Vila Cataratas. Holanda. Na Vila Holanda, aquela entrada lateral ali. Certo. E aí depois, no último dia, nós vamos ter mais 2 temas aí com o fechamento do evento, né? No dia 24. O primeiro tema, viagens que mudaram a nossa história, vai acontecer lá no Barracão Happy Hour, que fica lá na Vila A, né? Ali nós vamos ter mais 2 palestrantes. O professor Aleixo Garcia e o professor Clóvis Briguente. Então, eles vão falar sobre um contexto mais voltado aqui para essa região Guarani, para essa região indígena, né? A gente vai ter... Não, desculpa, é o professor Clóvis Briguente e o professor Micael, desculpa. Micael ouvindo. Micael, eu falei Aleixo Garcia é o... Tá aqui no tema da palestra dele, desculpa. O professor Clóvis, então, vai falar mais dessa questão aqui dos indígenas, né? Ele vai contar a história que começa lá em 1515, né? Quando os europeus chegaram aqui, vai contextualizar toda essa história, né? E o professor Micael vai falar pra gente um pouquinho, ao mesmo tempo ali, mais ou menos na mesma época histórica, sobre o cabeça de vaca, né? Sobre a chegada do cabeça de vaca aqui na região. Então, assim, é um tema bem local, bem interessante, bem vinculado com a nossa história, com a nossa formação aqui, né? Da região. Isso no Barracão Happy Hour. E aí, na quarta-feira, o último dia do evento. E aí, lá no Hell's Dogs, ali na Avenida Paraná, a gente vai ter a palestra chamada ChatGPT, crie um título para esta palestra. Essa foi uma brincadeirinha que a gente fez, como se a gente estivesse inserindo lá no ChatGPT um pedido para ele escrever para nós, né? Então, como a gente tem aqui o professor Joilan, vou deixar ele falar, que é o tema da inteligência artificial, então ele vai contar para nós o tema dessa palestra. Legal. A palavra é sua, professor Joilan. Nos conte aí, inteligência artificial vai nos dominar a todos nós? É a preocupação. Isso aí é um tema que na atualidade aí tem ganhado bastante destaque, né? Basicamente, a inteligência artificial, né, ela é a habilidade de a gente programar o computador, né, para executar tarefas que são complexas, né? E essas tarefas, elas podem ser associadas, né, ou às vezes confundidas com habilidade humana, né? Por isso que a gente diz inteligência artificial. Então é um tema que é bastante interessante, né? Pode nos ajudar muito, como também pode trazer coisas não tão boas, né? Para nós, depende. E nós devemos estar preparados, né? Para entender um pouquinho sobre isso. A ideia desse tema no Pinch of Science é nós conversarmos um pouco, passarmos um pouco da nossa experiência no dia a dia em sala de aula, nas pesquisas, né? Que a gente aplica inteligência artificial nas mais diversas áreas, né? Se a gente olhar, por exemplo, provavelmente hoje a maioria, nós aqui já usamos inteligência artificial de alguma maneira, né? Não estou nem falando só usando o celular, mas, por exemplo, a gente está passando um cartão de crédito, a gente não percebe, mas a gente está usando um sistema de inteligência artificial que vai verificar se aquela transação que você está executando foge do padrão
anterior que você tem utilizado. Né? Então, no dia a dia nosso, a gente tem inteligência artificial em tudo. O ChatGPT é um tema bem recente, bem interessante, né? Embora na área da computação a ideia a gente já tenha utilizado há bastante tempo, né? Se a gente pensar, antigamente a gente ainda tem empresas que têm os seus assistentes virtuais, um chatbot ali que responde as perguntas que a gente quer especificamente. Na verdade, essa ideia já não é tão recente quanto o ChatGPT. Mas o que o ChatGPT fez? Né? Usou essa mesma ideia de criar um modelo de linguagem e fez o treinamento desse modelo de linguagem com uma grande base de dados, que são as informações disponíveis na internet, né? Nos sites web. Então, esse foi um diferencial, e aí é bem interessante, porque você pode conversar com a inteligência artificial sobre diversas áreas. E aí isso abre um caminho de possibilidades aí enorme. Né? Tem as vantagens, tem as desvantagens, né? Mas é um tema bastante interessante. Nós gostaríamos de, no Pint of Science, tentar mostrar para o público ali, de modo que eles consigam vislumbrar em suas atividades no cotidiano ou possíveis atividades futuras, né? O que a inteligência artificial poderia mudar na vida deles? Né? O que às vezes, numa conversa dessa no bar, a gente, eu tenho um problema e a inteligência artificial, por ela justamente simular, né, ela resolver problemas que a gente às vezes confunde como se fosse uma pessoa resolvendo o problema, que tem a inteligência, isso pode produzir muita tecnologia e bens para a pessoa que está ali no bar com a gente ali discutindo. Então esse é um tema bem interessante. Interessante, atual e complexo, né, professor? Sem antecipar aquilo que será apresentado pelo senhor lá na palestra, dentro da programação, fechando o evento, mas eu gostaria de lhe pedir, o senhor coloca para a gente olhar as possibilidades aí do bem e do mal, né, sem maniqueísmo, mas no caso o ChatGPT, ele coloca uma série de preocupações, inclusive porque a gente vive num sistema capitalista que visa lucro, né, que são as grandes corporações que detêm essas tecnologias, não são muitas vezes nem os governos, muito menos o conjunto da sociedade. Então, como não se preocupar nessa perspectiva de substituição da máquina, da inteligência artificial pelo trabalho humano, da produção intelectual humana necessária? Perfeito, esse é um tema bem recente. Inclusive ontem eu vi um artigo de um pesquisador na área de inteligência artificial, chamado Jan LeCun. Ele trabalha, acho que no Facebook. E o que acontece, né? Essas grandes corporações, a gente fala de Big Techs, né? Google, Facebook, a OpenAI, que é essa empresa que criou o ChatGPT. Essas empresas, elas querem pegar esses modelos, né? O que são esses modelos? Vamos falar para o público assim em geral. Basicamente é um programa de computador que ele é treinado com um banco de dados anterior, passado, né? Todo banco de dados que a gente tem, ele tem vieses. Esses vieses podem e vão influenciar as respostas que esses modelos vão dar para nossas perguntas, por exemplo, no ChatGPT. Mas e qual que era a discussão? Né? Essas Big Techs, elas querem fechar esse código-fonte desses modelos. Né? E nós temos pesquisadores na área de inteligência artificial que, não, peraí, nós vamos ter mais problemas se a gente fechar esses modelos, porque isso pode, posteriormente, né, as respostas que foram geradas, eu não sei como foram geradas. Esses dados que foram consultados, que foram utilizados, eles podem ser utilizados? Né? Existem várias questões que entram aí, que é um mundo que está envolvendo muito dinheiro, né? Essas empresas têm muito poder e dinheiro para isso. E do outro lado tem a ciência, né? Que a gente tem que pensar, bom, a gente pode conduzir o desenvolvimento da inteligência artificial para coisa boa e para coisa ruim. Né? Então, isso é um tema extremamente delicado, né? Mas ele é muito importante. E a gente precisa agora ter consciência, né, enquanto pesquisador, inclusive as empresas, né, de que, nós estamos desenvolvendo uma tecnologia que já está mudando o mundo. Tem pessoas que estão perdendo emprego. Em contrapartida, a gente está criando outras áreas. Então, isso é um tema que tem que ser muito bem pensado e discutido atualmente para a gente não incorrer em erros aí que vão nos prejudicar futuramente. Professor, o senhor levará esse assunto, então, na quarta-feira lá no Hell's Dog?
partir das 17 horas, mas é um assunto que não se encerra, né? Provavelmente seja um tema aí recorrente que volta para a universidade e fica pululando aí como uma temática aí que será discutido pela comunidade acadêmica durante muito tempo, como o senhor expôs aqui. Exatamente, né? Eu trabalho na área de inteligência artificial aplicada, né? Então a gente consegue, qual que é a ideia? A ideia é a gente apresentar uns conceitos, né, da inteligência artificial, o que ela pode fazer, de modo que as pessoas, em seu cotidiano, em seu trabalho, né, na casa, poxa, eu tenho um problema para resolver. Então, provavelmente, a inteligência artificial consegue otimizar a resolução desse problema ou automatizar, e tudo isso ela pode fazer com as tecnologias que nós já temos hoje. O desenvolvimento computacional, de poder de processamento que ocorreram nos últimos anos, isso aumentou a capacidade de criação de modelos de inteligência artificial que são extremamente relevantes para a nossa sociedade. E é só nós vermos aí atualmente muitas manchetes, né, de sistemas baseados em inteligência artificial que têm sido desenvolvidos cada vez mais inteligentes. Vou dar um exemplo, né, o carro autônomo da Tesla só usa inteligência artificial. Você tem uma série de sensores, câmeras, e isso é um sistema de inteligência artificial que recebe esses dados de entrada, faz um processamento e toma algumas ações. E essas ações simulam o comportamento humano. Essa é a ideia, né? Isso é um exemplo que o pessoal tem desenvolvido há tempo. A China é bastante avançada nesse sentido, Estados Unidos, né, os países mais envolvidos. E nós precisamos, no Brasil aqui, pelo menos conhecer esse tema, né, despertar esse tema aí, essa cultura de, poxa, a tecnologia é importante, o que elas podem nos ajudar? A ideia do Pint of Science é exatamente a gente discutir um pouco sobre isso e esperamos que o pessoal compartilhe e curta bastante a palestra. Legal. Mayara, para a gente terminar, gostaria que você reforçasse o convite aí para a participação da comunidade, lembrando que é um evento gratuito, não paga o acesso aos locais, né, apenas o consumo que você, participante, vai fazer no local. E você ficou nos devendo os apoiadores dessa edição do evento. Por favor, a palavra é sua. Sim, com certeza. Estou aqui para ler também, para não esquecer, né, de ninguém. Tá com a colinha. Tô com a minha colinha aqui, porque a memória já não ajuda muito. Sim, reforçando então o convite, segunda, terça e quarta, nós vamos ter 6 temas, então a pessoa pode escolher aquele que ela se interessar mais, né? 2 bares por noite. Para quem quiser consultar novamente, a gente tem o site pintofscience.com.br. Lá você faz uma busca por cidade, encontra na listinha Foz do Iguaçu. São muitas cidades, né? No Brasil, mais de 120 esse ano. Mas você busca ali Foz do Iguaçu, vai aparecer todos os eventos. Clicando ali, tem o endereço certinho, tem o resuminho de novo da palestra. Sempre a partir das 19 horas, né? Isso que você falou é importante, não paga entrada, não tem ingresso, né? É aberta para as pessoas chegarem mesmo, se acomodarem por ali, só vai pagar o que consumir para o bar mesmo, o petisco, a bebida e tal, tranquilo. E é para realmente as pessoas se sentirem à vontade para perguntar, né, para colaborar com o debate. A ideia não é que seja aquela palestra no formato acadêmico, é um bate-papo, né? Então a gente pede que os palestrantes falem um pouquinho mais curtinho para ter tempo de responder perguntas do público. O debate é interessante, né? Então todo mundo está convidado, todas as idades, não tem restrição nenhuma, tá? Só chegar. Vou reforçar, então, novamente os agradecimentos aqui. Primeiramente, à nossa equipe, claro, né, que é um grupo de voluntários que trabalha bastante. Perfeito. Os bares, né, que nos recebem, Paiol, Malteso, Celina, Zeppelin, Hells e Barracão, este ano. Os nossos patrocinadores, porque, como você disse, sempre tem custo para realizar o evento. Então, esse ano a gente tem a H2O Innovation, o Devax Diagnósticos Veterinários, e o Parque das Aves, que também já foi nosso apoiador anteriormente. São empresas que produzem ciência e acreditam na ciência. Isso para nós não tem preço, né? Saber que as empresas confiam no nosso trabalho, sabendo que a gente não tem fins lucrativos, né? Todo o dinheiro é utilizado realmente para pagar os custos do evento, só porque a gente quer promover essa atividade, essa oportunidade. Legal. Parabéns, sucesso no evento. Obrigado por comparecerem a essa entrevista. Obrigado, Mayara. Obrigado, professor. Obrigado. É isso, Moacir. Vai ser legal. Marco Zero, onde tudo começa.